Olá! Hoje inauguramos uma série de debates sobre os desafios da comunicação, a batalha contra a desinformação, o futuro do jornalismo, a relação dos jornalistas e do público com as mídias sociais e com os grandes conglomerados da comunicação, tanto os eletrônicos como os tradicionais. Hoje, a ABI e Aos Fatos vão debater a desinformação nas redes sociais. Nossa convidada de hoje é Taina Lon. Ela é diretora executiva e cofundadora do Aos Fatos. Fundada em julho de 2015, Aos Fatos é especializada em checagem de fatos e cobertura da desinformação. Taina Lon é jornalista pela UERJ, lidera no Aos Fatos o time vencedor do prêmio Cláudio Weber Abramo, de jornalismo de dados, na categoria Inovação em 2019. Foi finalista dos Online Journalist Awards 2019 e menção honrosa nos Prêmios de Excelência de 2019 da Sociedade Interamericana de Prensa. Foi repórter e redatora de Política e Administração Pública na Folha de São Paulo, em Brasília, no Rio, em São Paulo, entre 2008 e 2014. Temos também conosco Vitor Iorio. Vitor Iorio é professor titular do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ. Ministra há 3 anos a disciplina Falsas Notícias, a decadência da verdade, no campo da antropologia da comunicação e o comportamento do indivíduo na chamada Idade Mídia. Vitor Iorio é também diretor de formação da Associação Brasileira de Imprensa. Bem-vindos, Taina Lon e Vitor Iorio. Vou fazer a primeira pergunta. A intervenção do STF na repressão aos sites de ódio ligados ao bolsonarismo tiveram um efeito prático na checagem do Aos Fatos? Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite, essa interação hoje, nessa quinta-feira mais ou menos fria no Rio de Janeiro. Sobre o inquérito das fake news especificamente, que é um inquérito que de origem ele é bastante problemático, né? Porque ele teve início numa censura à revista Cruzoé, e desde então tem sido bastante questionado sobre se o STF tem poder e tem legitimidade para ser ao mesmo tempo acusador e julgador dentro do mesmo processo. A gente tem mais perguntas a fazer do que respostas ainda. As pessoas, tanto as pessoas jurídicas quanto os indivíduos que estão envolvidos e sendo investigados nesse inquérito, a gente ainda não tem a materialidade, digamos assim, das infrações deles, ou seja, eles ainda estão sob investigação, então qualquer conclusão que a gente possa ter com relação às práticas deles seria deliberado, seria equivocado a gente fazer qualquer tipo de julgamento. Temos essa questão de início. Isso não significa que o comportamento de atores que estão sendo investigados nesse inquérito não seja problemático, né? O Aos Fatos ele está reiteradamente monitorando os principais influenciadores de todos os espectros da política brasileira e, obviamente, quem está no poder e quem tem mais relevância hoje são esses influenciadores, são os bolsonaristas que seguram essa estrutura midiática patrocinada pelo governo federal, certo? E patrocinada, eu não quero dizer nem só financeiramente, mas patrocinada de modo simbólico, né? Eles empregam as táticas de comunicação deles e dependem muito desses canais e dessas personalidades para fazer valer as agendas de governo deles. Então, isso a gente vê muito e cada vez mais. A gente publicou algumas reportagens desde o início, desde que, na verdade, o ministro Alexandre de Moraes decidiu censurar alguns desses influencers da extrema-direita brasileira, e a gente viu que, na verdade, foi um grande tiro na água, porque durante reiteradas vezes, alguns desses influencers que publicam desinformação, porém não só desinformação, tem muita propaganda, tem discurso de ódio, tem uma série de coisas que não entram na seara da desinformação, embora se confunda nela, eles
continuaram publicando desinformação, eles continuaram publicando tweets que eram questionadores e, no limite, difamavam, injuriavam ministros do Supremo e a instituição em si, né? É uma zona cinzenta muito grande falar sobre o inquérito das fake news dentro do STF, justamente porque não existe grande parte da investigação sob sigilo de justiça, então nós não sabemos ainda exatamente o que o STF identificou como irregularidade, o que poderia ser crime, se é efetivamente crime, quando que eles vão ser julgados, se eles vão ser julgados, eles não viraram réus ainda. Então, assim, tem muita coisa ainda para acontecer e eu fico um pouco reticente em fazer comentário justamente porque eu gostaria de saber qual é o entendimento do judiciário com relação às práticas que eles estão cometendo, uma vez que não existe um crime de fake news, não existe a figura jurídica dessa prática. Então, qual é a figura jurídica que se aplicaria a esse tipo de coisa? Tem gente que defende que o que eles fizeram ou fazem é crime eleitoral, uma vez que eles são subsidiados por entidades privadas desde a campanha de 2018 e que, por isso, eles deveriam estar sendo julgados nessa seara. Tem gente que não, tem gente que acha que eles ultrapassaram o direito da liberdade de expressão, que aí sim é um direito que é assegurado constitucionalmente e está na seara do STF. Então, assim, é um pouco difícil, mas com relação ao dia a dia aos fatos, isso não prejudicou no sentido de que a gente não viu diminuição da quantidade de desinformação circulando nas redes sociais. A gente viu que esses atores, eles burlaram, eles se utilizaram de brechas, mesmo no pedido do Alexandre de Moraes, criando novos perfis, terceirizando seu discurso para outras contas, criando novas contas e novos perfis. Ou seja, a máquina de desinformação em si, ela não foi atacada por essas decisões reiteradas do STF. Pelo contrário, teve gente que ganhou mais relevância exatamente por ter sido atacada. O microfone está fechado, Andréia. Seus comentários, Vitor. Aí eu queria primeiro agradecer a sua presença, agradecer a Andréia e também saudar o programa, que eu acho não só super necessário, como pertinente para o momento em que a sociedade brasileira vive, né, principalmente na conjuntura política nacional. Agora, eu queria colocar para trás o seguinte: toda a sua colocação ela foi técnica, ela foi focada exatamente na questão de uma avaliação técnica de como funcionam. Eu não uso fake news, eu uso falsa notícia, por uma questão de defesa de linguagem mesmo. Então, na verdade, eu acho que essas falsas notícias elas não podem ser vistas só pelo aspecto técnico. Logicamente, até porque as falsas notícias, eu acho que elas, mais ou menos, elas são tão antigas quanto o calendário gregoriano. Logicamente que, naquela época, a velocidade era outra, né? A velocidade era de boca a boca, era na aldeia, era no lugar, tinha pertencimento. Hoje, ela se pretende fazê-la global. Ela tem a velocidade do sistema capitalista, essa aceleração do indivíduo, fundamentalmente visando o consumo. A velocidade ela é tão forte que ela é estonteante. Portanto, o indivíduo eu uso muito isso, penso com convicção de que o indivíduo está tonto diante da velocidade do mundo digital. Então, as redes sociais, ela hoje, eu tenho, para mim,
o entendimento de que ela está contaminada por essas falsas notícias, porque ela não poderia deixar de estar fora dessa velocidade dessa ferramenta. Então, eu te perguntaria, você concorda com esse entendimento? Sem dúvida. A gente sabe que, né, as falsidades e as mentiras politicamente motivadas, elas sempre fizeram parte da esfera pública, e as redes sociais, e a gente pode dar nomes, a gente pode dizer que Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, enfim, uma série de plataformas, e Google também, dão vazão e efetivamente patrocinam, né, facilitam a monetização, inclusive, de sites, não só sites, mas de canais e personalidades que propagam desinformação de modo industrial, né? O que a gente viu é que, da mesma maneira que as redes sociais democratizaram o acesso de indivíduos a informações que, de outra maneira, talvez eles não tivessem acesso, as redes sociais também, de certa maneira, sem regulação ou com algoritmos que favorecem a polarização e favorecem mecanismos de recompensa imediata do cérebro, né? Ou seja, para que as pessoas fiquem mais tempo dentro das redes sociais, elas têm que ser recompensadas de modo que não necessariamente uma notícia verificada, bem apurada, é o melhor conteúdo a se mostrar para uma pessoa que está ali para talvez passar um tempo e relaxar. O privilégio de informações que, na verdade, estão de acordo com valores das pessoas, em vez de ser informações verificadas e acuradas, isso é um problema inerente às redes sociais e como elas foram construídas, né? Então, o que a gente vê hoje é resultado de anos e anos de negligência, em termos de, não diria incentivo deliberado, mas omissão mesmo, de mexer em algoritmos, em adotar estratégias de mitigação do problema mais agressivas, de tratar meramente o problema da desinformação como um problema de relações públicas e não como um problema estrutural de como as informações circulam dentro dessas plataformas. Então, enfim, é um processo, da mesma maneira que a gente vê um processo muito acelerado de distribuição, cada vez mais acelerada, como o senhor disse, de qualquer tipo de informação, incluindo desinformação por essas plataformas, a gente vê uma reação incompativelmente lenta das plataformas de solucionar esse problema. Então, pegando esse gancho aí, a gente tem um projeto de lei, quer dizer, existe um projeto de lei que foi aprovado no Senado, está agora na Câmara, existe uma polêmica enorme em relação a ele, uma série de questões, quer dizer, várias entidades, inclusive a BI, apontam uma série de meias medidas que tem ali, né? Quer dizer, não ataca a principal. Como é que você avalia esse projeto de lei? O que está faltando ali? Bom, está faltando muita coisa. Primeiro, debate, né? Um debate amplo com a sociedade que permita que vários atores de diferentes formas sejam ouvidos e sejam contemplados dentro disso. Para início de conversa, eu acho que a impressão que eu tenho é que, imbuídos de boas intenções, alguns políticos acabaram entendendo que a complexidade do assunto não permite que se legisle de afogadilho com relação a isso. A gente não tem hoje, no letramento jurídico, acadêmico, científico, o que é desinformação. Desinformação é uma gama muito grande de notícias, boatos, mídias produzidas com a intenção ou não
de enganar pessoas, porque desinformação, se a desinformação fosse apenas intencional, seria muito mais fácil de a gente mitigar, mas não é o caso. A gente tem desinformadores profissionais e a gente tem desinformados que também desinformam por tabela, né? Então, não é a gente está dentro de um ecossistema muito complexo e é muito difícil a gente chegar tanto às cabeças que produzem a maior parte da desinformação que é consumida em escala e que são realmente prejudiciais, mas também a gente tem que tomar cuidado de não culpar e de não invadir as liberdades daquela pessoa que foi desinformada, que na verdade foi vítima de uma campanha de desinformação e que desinforma por acreditar nos valores que estão empregados dentro daquela peça de desinformação, de uma corrente de WhatsApp, de um post no Facebook, de uma notícia falsa, enfim. Então, esse nível de discussão, ele não foi usado na época em que as discussões estavam no Senado e que esse texto estava sendo construído. Via-se como eu posso dizer, discussões muito rasas, muito rasteiras diante da complexidade do assunto. De modo que os legisladores eles tentaram tornar o texto o mais minimalista possível, ou seja, eles não conceituariam desinformação, eles apenas iriam, de certa maneira, coibir comportamento inautêntico e deixariam para uma autoridade a ser constituída posteriormente a definição sobre o que é desinformação e quais são as melhores práticas para coibi-la, junto com uma série de outras irregularidades que no nosso regramento jurídico, no nosso Código Penal, no nosso Código Civil já existem, né? Então, me parece que, por exemplo, a constituição dessa autoridade nacional, que seria composta por políticos, mas também, por políticos não com um mandato, mas que seria composta por indicados pela presidência do Congresso e também sociedade civil e também autoridades do Ministério Público, das polícias, enfim, tudo isso está no texto que seguiu do Senado para a Câmara e que está em discussão na Câmara agora. Não fica claro qual é o papel e por que essas pessoas estão participando de uma autoridade que iria estabelecer regras para o funcionamento de redes sociais. Por que essas entidades estão lá? Por que aquelas entidades são as mais representativas? Porque a tentativa de definir o que é desinformação tem que ficar na mão tanto de sociedade civil e a mídia, plataformas, mas também de polícias, políticos, enfim, pessoas que têm interesses diretos na regulação de propaganda, na regulação do que é um conteúdo politicamente produzido e dessa maneira entra na seara da propaganda política. Então, assim, existe um outro problema também no PL, que é a tímida penalização de políticos que são os principais propagadores de desinformação hoje dentro do nosso sistema. Hoje a gente vê, dentro do nosso sistema democrático, que políticos, e eu não falo só do presidente, são aliados, são deputados, são senadores, são vereadores, são deputados estaduais, enfim, você tem uma estrutura de propagação de desinformação que é inerente a uma determinada agenda política ou várias agendas políticas que são identificadas entre si, e isso é tratado como livre expressão de ideias. Não tem opinião formada sobre se eles ultrapassam a livre expressão de ideias ao se pronunciar sobre isso, é possível que não. Então, em que medida eles ultrapassam essa liberdade e eles ferem essa liberdade? Não seria mais razoável a gente penalizar os políticos que amplificam comprovadamente determinadas desinformações que, por exemplo, atentam ao direito à saúde pública? Ou que atentam ao direito de minorias? Não sei. E é algo que não é contemplado completamente dentro do PL, justamente porque chegou-se à definição de que legislar sobre desinformação, conceituar o que é desinformação e, sobretudo, escrutinar conteúdo do que está sendo publicado na internet, abre uma brecha perigosíssima de censura. Então, quer dizer, eu acho que
é bom que deputados, senadores estejam atentos à necessidade de regular redes sociais, de estabelecer parâmetros mais transparentes de como que funcionam algoritmos, o que é uma informação confiável, o que não é. É interessante que eles estejam atentos a isso, mas também é necessário um debate mais amplo para entender qual é o impacto social disso, levando em conta que as redes sociais são praticamente monopólios de comunicação na internet hoje. Então, não só as redes sociais, mas grandes empresas de tecnologia. E exercem influência de nível mundial, né? Porque o Facebook, ele não existe um Facebook brasileiro, não existe um Google brasileiro, né? Essas empresas funcionam mais ou menos da mesma forma em todo mundo. Então, esse tipo de discussão inserida dentro de um contexto global que deveria estar sendo feita. Conversar com membros da União Europeia que estão desenvolvendo papers e policies muito parecidos com o que a gente está fazendo. Discutir com o Congresso americano, que também está discutindo esse tipo de legislação. Nada disso está acontecendo. Então, esse tipo de discussão e de gestão coletiva do ambiente virtual é necessário e não está sendo... ou se não está sendo não suficiente para dar conta do problema. O que pode acontecer é que, em algumas semanas, se isso acontecer de fato, a Câmara pode aprovar um projeto natimorto. Nada vai acontecer porque, do contrário, a gente teria que criar uma internet totalmente nova e plataformas totalmente novas que a legislação brasileira não conseguiria abraçar de modo adequado. Vou pegar o gancho aí o que pode acontecer, como você terminou, de, na verdade, se tentar criar uma internet nova, uma ferramenta nova. Eu acho que existem duas questões. A técnica talvez fosse por aí. Por exemplo, a gente já tem estudos prontos dizendo que os algoritmos, provando que os algoritmos eles trabalham no olhar de que nós somos indivíduos altamente previsíveis. A partir dessa previsibilidade absoluta, eles trabalham as suas direções. Quer dizer, quando eu me debrucei nesse estudo, eu me sentia completamente fragilizado, porque nós somos previsíveis mesmo. Eu achava que eu não era. E depois de ter contato com esse estudo, eu comecei a ver o quanto eu era previsível, o quanto eu repetia o meu comportamento social há anos, o quanto eu repetia o meu pensamento ideológico e que eu aplicava. Então, os algoritmos, eles trabalham com essa perspectiva. As redes sociais, claro que essa discussão que tornou mais democrática, lógico que tornou mais democrática, mas por um outro aspecto, é o fim do direito autoral, porque hoje o trabalho maior dessa velocidade ele é robotizado, portanto, não tem autoria. A sensação mais horrorosa que o cidadão pode ter hoje é falar com o robô. E hoje a gente fala com ele o tempo todo. As ligações que a gente recebe, esses aplicativos, eles tratam todo o indivíduo como a questão ela é valiosa com número. Qual é o número que você aplica na tua informação, seja ela falsa ou não. Então, o que eu queria te colocar é o seguinte, não é mudar a internet. Pelo aspecto antropológico, nós devíamos observar, auscultar o pertencimento dessa sociedade que ele está indo para o vinagre. Essa sociedade que vem a reboque de toda essa vida imagética, ela é uma sociedade que está aderindo inteiramente à cultura das banalidades. Portanto, está se banalizando a verdade. Então, a falsa notícia é o antídoto principal da verdade
da informação é a sociedade desinformada que vive a banalidade da mentira, da falsidade. Portanto, eu acho que essa mudança ela tinha que ser, se é possível, ser feita na cultura social. Eu te pergunto, as redes sociais, lógico que a gente percebe hoje que tem milhares, centenas de milhares de gente trabalhando muito sério e com muita verdade nas redes sociais. Portanto, a gente não pode mensurar que número é esse, ganha a falsa ou ganha a verdade. Mas, de qualquer maneira, eu te pergunto, você acha que é possível esse grande número de verdade que existe nas redes sociais, observar que a mudança tem que ser cultural e começar um processo nesse sentido, de notícias verdadeiras, de informação verdadeira, logo, de formação de uma sociedade cultural culta? Olha, é uma pergunta difícil. Eu fico pensando, eu sou bem pessimista, na verdade, com relação à receptividade das pessoas sobre informações verdadeiras. Ou seja, existir uma pessoa que toma decisões puramente baseadas em fatos, deixando de lado seus valores, deixando de lado a confiança que exerce entre seus pares. Esse sujeito ideal, ele não existe, né? Todos nós temos nossas subjetividades e temos nossas questões, quão políticos nós conseguimos ser com nossos parentes, quais são as limitações dos nossos pares e das pessoas que a gente gosta, que pensam de modo muito diferente da gente. Eu tenho conversado com alguns profissionais da comunicação também que falam, bom, por exemplo, nesse caso da pandemia do novo coronavírus, de pessoas que são bem informadas, que leem jornais, que veem telejornais, que se informam da melhor maneira possível por vários canais diferentes, ou seja, tem uma dieta de informação bastante diversa e, por isso, bastante completa, né, para formar suas opiniões. E, no entanto, compartilha desinformação que recebe no WhatsApp ou no Facebook. São pessoas que optaram por tomar cloroquina preventivamente ou ivermectina preventivamente, porque sim, porque as outras pessoas estavam tomando também, ou porque mal não faz, ou porque, enfim, sabe, existem argumentos para você não seguir a verdade factual de maneira rigorosa, existem sempre, né? E a gente está sempre tomando decisões baseadas não só na verdade factual, mas na conveniência do momento. Então, às vezes, é mais fácil, por exemplo, tomar uma ivermectina e pensar e torcer para que está se prevenindo contra a Covid, do que praticar um isolamento social, porque isso implica uma série de outras decisões posteriores que você vai ter que fazer e que você vai ter que se responsabilizar sobre elas. Então, o problema é muito complicado. Ontem eu estava falando, foi ontem ou semana passada, enfim, esses dias eu estava conversando com alguém com relação a justamente desinformação sobre saúde, que no ano passado o Aos Fatos fez um levantamento com base nos desmentidos do Ministério da Saúde com relação à desinformação sobre saúde. Pré-pandemia, não existia pandemia de coronavírus. E grande parte das desinformações do Ministério da Saúde era sobre curas para doenças. E a principal doença era o câncer. Ou seja, a gente já tinha desinformação sobre saúde há muito tempo. E elas são as desinformações que mais engajam nas redes, historicamente, porque aquelas que são politicamente motivadas e que são polarizantes, em geral, elas circulam mais dentro das suas bolhas. A desinformação de saúde, digamos assim, é uma desinformação que ultrapassa bolhas. Você vai ver gente de esquerda e de direita consumindo. Por quê? Porque elas são desinformações que atacam os medos e as emoções e as inseguranças das pessoas de modo linear,
né? Seja você de esquerda ou de direita, você quer cuidar da sua saúde, você não quer ter uma doença, você não quer que as pessoas que você ama tenham também. Então, o que a gente vê é pessoas que sabem que determinados tipos de câncer não têm cura, que não tem como você se prevenir sobre algum câncer ou alguma doença severa de modo certeiro, né? Você não tem um tratamento preventivo do câncer. Você sabe que você não pode fazer determinadas coisas. Você tem que manter seu metabolismo bom, cuidar da sua saúde, tomar cuidado com certas coisas, etc. Mas, assim, de modo geral, não existe uma regra a se seguir. E por conta disso, por conta dessa incertitude da vida, as pessoas elas já estão ali querendo saber, por exemplo, a cura do câncer. E elas já vão no Google pensando... A pílula, fosfoetanolamina. Exato. As pessoas já estão procurando no Google cura do câncer. É lógico que o algoritmo vai trazer para elas aquilo que é compatível com a cura do câncer. Mesmo se não existe, porque elas já estão partindo do princípio de que elas vão encontrar no Google a resposta que elas precisam. Entendeu? Então, assim, o que não existe, o correto seria o Google trazer um disclaimer dizendo não existe cura para esse câncer. Ou a cura ou o tratamento para esse câncer envolve isso, isso, isso e isso. Não, vai trazer a informação que a pessoa quer ler porque ela está procurando algo que de início já é equivocado, sabe? Então, é muito complicado a gente pensar que a gente vai ter que mudar completamente a lógica de como que funcionam os nossos mecanismos de sobrevivência e de recompensa, aquilo que faz a gente viver uma vida com uma qualidade melhor, né? Aquilo que conforta a gente o tempo inteiro, a gente mudar essa cultura mesmo, essa subjetividade, é muito difícil. Eu sou bastante pessimista. Ou seja, não basta só mudar as leis, a gente tem que mudar também as pessoas, né? Que é a tese do Vitor. Aí, pegando essa questão da saúde que você levantou, vocês têm assim uma espécie de ranking? Quantas mentiras tem em relação à política? Quantas mentiras em relação, por exemplo, à pandemia, à Covid? Não, a gente não tem um número certo. Até porque durante a pandemia o que a gente mais viu é uma coisa misturando com a outra, né? A gente começou lá no início, quando a gente começou a fazer um monitoramento mais sério de coronavírus, a gente via muitas informações falsas sobre origem da doença, sobre efetividade de tratamentos, sobre prevenção, enfim, uma série de desinformações, algumas perigosas, mas muitas muito inocentes. Gente falando, se você tomar vitamina C e chá de limão, você vai se prevenir bem contra o coronavírus, né? Enfim, beleza, toma sua vitamina C, seu chá de limão, mal não vai fazer, enfim, mas não vai se prevenir contra o coronavírus. Enfim, isso lá no início a gente via bastante. Depois, quando o governo, tanto o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e dias depois, literalmente poucos dias depois, o presidente Jair Bolsonaro fizeram uso da cloroquina como promessa de cura contra a Covid. Essa diferenciação entre o que é política e o que é saúde mudou. Eles cruzaram a fronteira e eles politizaram o debate sobre a doença. Então, o que a gente mais viu desde então foi o uso não só da cloroquina, mas de várias substâncias, e a contestação daquilo que é cientificamente provado ser mais eficiente no momento contra a disseminação da doença, ou seja, questionamentos com relação ao isolamento social, ao uso de máscaras e tudo mais, a gente viu isso sendo politizado. Isso está dentro do contexto e do espectro da agenda bolsonarista e da extrema-direita nas redes sociais, nos grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp, no Twitter, enfim. Isso faz parte hoje da retórica
desses grupos. Então, é um pouco difícil diferenciar o que é saúde, o que é uma desinformação meramente de saúde, que a gente não sabe de onde surgiu também, muitas vezes, qual é a origem, e aquilo que é claramente politizado. Muito difícil. Explica Tudo é como é que politizado. vocês funcionam. Explica um pouco como é que vocês funcionam. Bom, o Aos Fatos, ele surgiu em julho de 2015. A gente tem 5 anos e pouquinho, então é uma empresa super jovem que se antecipou, de certa maneira, à evolução da desinformação em nível industrial. E o Aos Fatos, no início, ele se propunha a checar o discurso de políticos de relevância nacional. Não sei se vocês se lembram, mas em julho de 2015 a gente estava numa super crise política no Brasil sobre vai abrir impeachment ou não contra a ex-presidente Dilma Rousseff. A gente tinha o governo, o executivo brigando com o legislativo, o Eduardo Cunha era presidente da Câmara. E naquele momento, tanto Dilma, alvo de panelaços, quanto Eduardo Cunha iam diversas vezes à TV fazer pronunciamentos que não eram propriamente checados pela imprensa de modo geral. Ou seja, a imprensa trazia muito uma certa análise baseada em opiniões, mas não trazia os fatos objetivos. Não dizia se determinada afirmação era verdadeira, falsa ou alguma coisa no meio do caminho. Então, o Aos Fatos surgiu com esse objetivo. Então, porém, o Aos Fatos também surgiu com um background tecnológico. Então, um dos fundadores do Aos Fatos é desenvolvedor, é programador, trabalha com tecnologia, então isso sempre teve no nosso DNA também. Então, hoje, o Aos Fatos, além de ser uma empresa jornalística e de publicar checagens de declarações de políticos, mas também verificações sobre o que é fato e o que não é nas redes sociais, na internet, boatos, enfim, a gente também faz investigações sobre campanhas coordenadas de desinformação. São investigações jornalísticas, mas muitas vezes a gente lança a mão de cientistas de dados, linguistas, programadores, desenvolvedores, que são contratados justamente para que a gente consiga interpretar em larga escala o fenômeno da desinformação. Então, a gente trabalha com esse objetivo hoje. Então, o Aos Fatos, ele tem, além de jornalistas na sua equipe, tem linguistas, tem programadores, tem cientistas de dados, jornalistas de dados, que dão conta de tentar entender a dimensão da desinformação e a escala da desinformação no debate público brasileiro, né? A coisa se avolumou de tal forma que checar apenas uma declaração de um político não serve mais. Hoje a gente tem que compreender como que essa desinformação que está inserida dentro de uma fala de um político, dentro do discurso de um presidente, por exemplo, ela é um gatilho disseminador de desinformações e boatos pelas redes, porque as redes estão alinhadas com o discurso desse político. É bastante complexo. Vitor? Thay, eu vou voltar à questão da apropriação das redes. Bom, já lá de trás, Marx chama a atenção da gente com o fetichismo da questão material, né? E a informação, ela no sistema capitalista, ela se tornou um produto valiosíssimo, né? Teve um tempo que se dizia que o sujeito bem informado era um sujeito rico de informação no sentido absoluto de que tranquilamente poderia enriquecer materialmente, porque a informação bem construída, ela antes de se tornar modismo de imagens, ela tinha um fetiche muito grande de te envolver, era através da literatura, era através dos jornais impressos.
você lia certos jornais que eram verdadeiras, eu diria, dicionários de informações, que eram todas verdadeiras, apuradas. Vocês não, que vocês são muito jovens, mas eu peguei uma redação que, se você fosse pega pelo editor mentindo na reportagem ou no seu texto, você tranquilamente você iria sofrer uma decepção grande na categoria. Quer dizer, não era admitido falsear a verdade na apuração dos fatos. Isso, hoje, eu creio que não exista mais, porque os fatos eles não são mais apurados, eles são produzidos. E eles são produzidos à mercê do sistema. E o sistema ele produz o fato que lhe interessa, o fato que lhe traz lucro. A sensação que se tem é que esse papel ele foi feito durante muito tempo pela mídia formal, que é porta-voz do sistema. Aí eu pergunto a você, essa apropriação ela chegou às redes sociais. E as redes sociais, ela mascarada com essa questão da falsa notícia, ela, na verdade, ela produz, o entendimento inicial é esse, eu quero saber a sua opinião, ela produz informação que interessa ao sistema. Portanto, essa questão, essa posição das redes sociais como capturadas por uma ideologia de contestação ou de individualização do sujeito, me atrapalhei aqui, tirando o sujeito da realidade e a realidade do sujeito. Será que ela também, hoje, não é propagadora e veloz e super eficiente de um produto que interessa ao sistema? Eu não sei se as redes sociais, se a gente pode dizer que as redes sociais elas produzem por si só, né? A rede social ela não produz, ela é um meio. Ela é um meio de propagação de conteúdos. E aí a gente pode dizer que o que prevalece talvez são conteúdos que favorecem ao sistema. Não sei, a grande questão da comunicação é que ela está inserida dentro de um conjunto de valores que possivelmente, se a gente deixar para que a sociedade apenas de modo automático e de modo acrítico tome decisões de modo a filtrar o que é relevante e o que não é, muitas vezes a gente vai causar distorções bastante grandes, né? A democracia, ela salvaguarda, e a democracia é um sistema também, que a gente está inserido, ela salvaguarda, pelo menos a premissa dela é salvaguardar o direito das minorias. E o que a gente vê que as redes sociais não funcionam adequadamente nesse sentido. Ou seja, a partir do momento que você massifica determinadas informações dentro das redes sociais, ou seja, que as pessoas em massa têm o poder de avalizar ou cancelar determinados pontos, determinadas ideias, você acaba polarizando o debate, você acaba perdendo a nuance e a moderação de determinadas coisas. Ou seja, você perde a nuance, você perde a visão de minoria ou a visão diferente sobre determinado conjunto de valores. Isso é uma discussão que vai bem além da desinformação, porque isso é inerente a outras informações que podem ser verdadeiras e estarem dentro de aspectos e valores diferentes, né? Valores intrínsecos da moralidade, religiosidade, espiritualidade das pessoas, isso faz parte também da comunicação das pessoas e de como que elas estruturam e de como que elas confiam naquele conteúdo que não é produzido pelas plataformas, mas que é, como dizer, que é
incentivado ou que é viralizado ou que é distribuído de modo intenso pelas plataformas. Então, eu acho que sim, as plataformas acabam privilegiando determinadas agendas em função de que estamos todos dentro de um sistema que funciona favorecendo maiorias de modo desproporcional e que nem sempre as maiorias elas estão bem informadas sobre determinados assuntos. E não tem como esperar que a sociedade em massa esteja bem informada sobre todos os assuntos ao mesmo tempo. O que a gente tem que valorizar, eu acho, dentro desse mesmo aspecto sistêmico, que era algo que a gente valorizava no século XX, que a gente vê que se perdeu um pouco durante a última década, é a valorização da autoridade, da ciência, dos especialistas, das pessoas que entendem sobre determinados assuntos, que elas são talvez as melhores pessoas para tomar decisões com relação a assuntos específicos. Um médico é a pessoa mais apropriada para tomar decisões com relação à saúde dos seus pacientes, e não um mecânico. Mas certamente um mecânico vai saber resolver um problema de transporte de um automóvel de maneira muito mais acertada do que o médico, a não ser que o médico tenha feito uma especialização em mecânica, entendeu? Então, assim, é o tipo de coisa que se perdeu. A autoridade e a legitimidade da autoridade, ela se perdeu nas redes sociais, e eu acho que esse tipo de valorização é essencial para que a gente resguarde valores e consiga voltar a ter discussões minimamente sãs mesmo na internet, no sentido de que a gente vai estar tomando decisões baseadas em fatos confiáveis que foram e consensos que foram deliberados ao longo de centenas de anos, e em vez de pessoas quererem reinventar os fundamentos da ciência, os fundamentos, enfim, de uma série de construções sociais que são necessárias para o bom funcionamento da sociedade. Andréia, deixa eu só... Você me permite... Olha, você me causou um alívio danado, tá, com essa sua resposta, porque eu trabalho muito com um neologismo que é o olhar iludido. E esse olhar iludido com a sua resposta, ele ficou realmente a construção das falsas notícias. Não é a construção da verdade. Então, eu acho que isso, para quem se debruça e entender que as falsas notícias são realmente produzidas, não é um conteúdo solto, não é um conteúdo verdadeiro, lógico, é um conteúdo produzido e que é produzido para fortalecer esse olhar iludido. Olha só, gostei desse novo neologismo que você colocou aí. Mas aí, enfim, misturando o que vocês dois estão falando, o Aos Fatos tem uma parceria com o Facebook, não é isso? Como é que funciona essa parceria? O Aos Fatos, assim como algumas organizações de checagem no Brasil, tem uma parceria com o Facebook em que a gente checa informações objetivamente falsas ou parcialmente falsas na rede social. Então, basicamente, o que a gente faz é verificar aquilo que está viralizando e que tem um potencial desinformativo grande, ou seja, que tem um alcance grande, que esteja viralizando não só no Facebook e no Instagram, que são ferramentas da empresa Facebook, da grande empresa Facebook, mas também que tem um potencial de viralizar em outras plataformas. Até porque desinformação, para fazer sentido, ela tem que estar em todo lugar, né? Ela trabalha com um conjunto com uma ideia de uniformidade narrativa muito grande. Então, justamente, a grande dificuldade não são casos isolados, é uma questão sistêmica que aparece, que são conteúdos que aparecem infinitamente nas redes. A produção deles é contínua. E a ideia é que a produção seja contínua mesmo, porque você tem que dar fôlego e tração às narrativas que acontecem nas redes sociais e que, enfim, engajam determinados grupos.
E o Aos Fatos, ele elege, por meio de decisões editoriais baseadas em relevância, alcance e potencial desinformativo, as principais desinformações e checa. Com isso, o Facebook ele notifica as pessoas que eventualmente compartilharam aquela desinformação, dizendo que aquela informação foi verificada por checadores profissionais e que ela não é correta. O Facebook dá link para a checagem de fatos correspondentes e também penaliza a página ou o usuário que reiteradamente publica desinformação nos seus canais. Existe uma confusão muito grande sobre onde começa o papel do checador e onde começa o papel da plataforma, uma vez que a plataforma lança a mão de mecanismos automatizados para conseguir dar conta de fazer uma varredura nas suas redes e ver quem compartilhou determinada desinformação. Então, é um trabalho super delicado de compreensão de contexto, de comprovação de intencionalidade e, obviamente, de entendimento sobre qual o potencial que aquela mentira faz, qual é o dano que aquela mentira pode causar potencial na vida das pessoas que consomem aquelas notícias. Então, o que a gente vê muito e é impressionante são distorções patentemente falsas, narrativas extremamente enviesadas e que não lançam mão da verdade factual, ou às vezes lançam mão da verdade factual para tirar conclusões enganosas e fazer as pessoas enganarem por meio daqueles argumentos, é o que a gente mais vê hoje nas redes sociais. Então, a gente faz esse trabalho é uma espécie de curadoria da verdade factual. Nada é deletado, nada é excluído, as pessoas podem continuar compartilhando as falsidades que elas quiserem, mas o próprio algoritmo, o algoritmo do Facebook e do Instagram é desincentivado a distribuir esse conteúdo e as pessoas são notificadas pelo próprio sistema do WhatsApp, não, do Facebook e do Instagram, de que estão compartilhando algo falso. E se elas não concordam com isso, elas têm como entrar com recurso, enviar um e-mail para os nossos editores, que a gente revê o processo e, eventualmente, retira a gradação. Isso acontece muito pouco, mas retira a gradação no caso de haver algum erro, a gente se retrata. Muitos veículos e muitas pessoas retificam as informações e, por isso, a gente também retira a marcação e, enfim, é um trabalho contínuo de criação de um ambiente um pouco mais saudável nas redes, mas ainda é muito pouco. Como a gente vê pelo nosso monitoramento mais macro, checagens pontuais não são suficientes para coibir desinformação nas redes sociais, a gente é apenas um partícipe dessa conversa. Existe muito a ser feito ainda, que não passa só pela seara da checagem de fatos. Uma curiosidade. Nessa apuração que vocês fazem nas plataformas de informação e de redes sociais, o iludido está em que faixa etária? É mais o adolescente, o adulto, ou adulto adolescente, ou o adulto mais velho? Porque hoje nós temos um adulto adolescente que vai até mais ou menos 50 anos, né? Pelo menos a gente, dentro desse olhar do iludido, eu estou trabalhando com essa alegoria, não estou trabalhando com nenhuma ciência que faz com que o adolescente vá aos 50 anos. Mas dentro dessa alegoria existe aquele iludido adolescente aos 50 anos que entra narcisicamente nessas plataformas para falsear todas as verdades possíveis, até a cor dos olhos. O que predomina a faixa etária que predomina a maior ilusão? Olha, é difícil dizer, porque cada plataforma tem seu público, sua faixa etária diferente, né?
A gente vê um público muito mais velho no Facebook, aí você migra para o Instagram, você tem um público mais jovem, e aí você migra para o, sei lá, TikTok, e você tem um público ainda mais jovem. Então, assim, é muito complicado a gente ter uma noção. E no WhatsApp, por exemplo, a gente não tem como saber, uma vez que a criptografia faz com que tudo fique muito mais difícil de ser monitorado e a gente saber qual é a real dimensão e alcance de desinformação ali. Mas a gente é bastante claro para a gente que desinformação não respeita a classe social, ou seja, você pode ser uma pessoa mal informada, tanto rica quanto pobre, tanto morador de periferias quanto morador dos bairros mais nobres das grandes cidades brasileiras. Isso é algo que a gente vê em outros países também, então não é uma particularidade brasileira também. O nível de instrução é lógico que é mais favorável para que você seja uma pessoa bem informada, mas isso não significa que você não vai cair em fake news, ou que você não vai compartilhar, uma vez que desinformação tem a ver com valores, né? Então é muito complicado você dizer que determinadas faixas etárias têm mais problemas com desinformação, mas a gente sabe também que pessoas acima dos 50, 60 anos e os mais jovens, jovens abaixo dos 20, que são pessoas que estão em lados muito opostos da alfabetização midiática e digital, uma vez que os primeiros fizeram uma transição mais difícil para o meio digital, porque eles cresceram no mundo analógico, em que o consumo de informação era feito de outras maneiras, as mediações eram diferentes, a quantidade de informação que trafegava e que se consumia era muito diferente e muito menor. Qualitativamente já é outra discussão. E a gente tem o pessoal mais novo que já viveu e já cresceu dentro de uma lógica em que os algoritmos escolhem o que você vai ver, ouvir, ler, e que não consegue diferenciar muitas vezes o que é propaganda, o que é fato, o que é uma notícia bem apurada, enfim. Então são duas faixas etárias que são bastante preocupantes para a maior parte das pessoas que trabalham com educação midiática, que são jovens extremamente jovens e o pessoal mais velho. Isso não significa que jovens não são capazes de, né, se informar bem, ou que os mais velhos não sejam capazes de se informar bem. É só uma questão de readequação de hábitos informativos que demora um pouco mais. Eles sofrem mais com a transformação digital, uma vez também porque a inclusão digital do brasileiro, ainda por cima, se deu nos últimos 10 anos por meio de smartphones, né? Antes a gente tinha alguma inclusão digital por meio de lan houses, mas os domicílios não tinham internet neles. A gente não tinha a internet na palma da mão de todo mundo, né? Todo mundo que eu digo, uma parte considerável, diria mais de 60%, 70% das pessoas no Brasil. E é discutível também qual é o nível de acesso que essas pessoas têm, mas de qualquer maneira, o brasileiro ele está se acostumando com a internet ainda. Como exigir de que pessoas que nunca tiveram acesso a esse tipo de comunicação façam um bom uso ou o uso mais adequado possível num período tão curto de tempo, né? Então, eu também acredito que estejamos passando numa fase de adaptação. E o que a gente faz hoje, a maneira com que a gente ensina e os elos que a gente estabelece vão ser muito importantes para os próximos anos, para o desenrolar dessa crise, porque desinformação não vai desaparecer, né? É patente que é um problema sério e complexo que envolve muitas pessoas e que muitas pessoas têm que se envolver para que seja coibido. E que num ambiente social polarizado isso é cada vez mais difícil. Falando na questão do futuro, deixa eu só pegar um gancho que você falou da questão do futuro. A Sleeping Giant, ela combate o discurso do ódio e também atua para remover propagandas dos meios de comunicação que publicam notícias falsas. E a tal da desmonetização desses veículos. O Aos Fatos pretende entrar nesse bonde? Não, primeiro que o Aos Fatos não é ativista, né? O Aos Fatos a gente adota uma postura bastante, como eu posso dizer, praticamente pernóstica com relação aos movimentos que
que atuam nas redes. É lógico que eles são legítimos e talvez seja uma forma bastante legítima dos Sleeping Giants de combater discurso de ódio e todas as variáveis de desinformação, enfim, uma série de estratégias de comunicação particular e inerente às redes sociais. É uma maneira interessante de coibir, uma vez que a gente sabe, e a imprensa já demonstrou isso inúmeras vezes, aos fatos dentre eles, que plataformas como o Google AdSense, mas outras plataformas de monetização, o próprio Facebook, eles recebem dinheiro de pessoas que querem vender informações falsas nas redes sociais. Ou seja, eles efetivamente atuam para a sustentação financeira de determinados atores que não estão de acordo com o melhor interesse, digamos assim, da sociedade como um todo. E que, sobretudo, violam regras dessas plataformas mesmas. A gente já mostrou algumas vezes que o Google AdSense era usado em sites que propagavam notícias falsas, questionando a legitimidade de ministros do STF, ou seja, atentando a questões, a liberdades asseguradas na Constituição, que questionavam a efetividade de medidas de saúde pública, como o distanciamento social incentivado para que seja desacelerada a contaminação de Covid-19. Isso tudo é contra as regras de muitas dessas plataformas e, no entanto, elas seguiam mediando e monetizando esses sites. Então, não era imprensa mais. A imprensa já tinha cumprido seu papel de reportar isso. E as empresas não agiram para coibir isso. Então, restaram aos ativistas encamparem uma estratégia que muitos consideram radical demais, outros consideram pouco transparente, outros gostam da estratégia e apoiam a estratégia, de basicamente questionar as marcas que direcionam seus anúncios e usam o Google AdSense e outras plataformas de pagamento para propagandear seus produtos. Então, a ideia é construir uma narrativa de que não pega bem para essas empresas associarem suas marcas a conteúdo de baixa qualidade, conteúdo de ódio, conteúdo desinformativo. Para algumas empresas isso faz sentido, mas eu não acho que esse tipo de estratégia seja eficiente no longo prazo, uma vez que as empresas, em geral, elas costumam tomar decisões muito baseadas no calor do momento. Então, eventualmente, algumas dessas empresas podem rever seus posicionamentos ali na frente e voltar a anunciar, porque, enfim, os filtros do Google AdSense, dessas ferramentas de publicidade online não são tão sofisticados. Talvez haja uma sofisticação maior em decorrência desses movimentos, que a gente vê que não é um movimento brasileiro, né? É um movimento nos Estados Unidos também e em outros países. Pode ser que haja uma sofisticação e um aperfeiçoamento dessas ferramentas de monetização em decorrência desse ativismo, mas os resultados talvez sejam apenas passageiros e quando a questão é muito mais estrutural, né? Não sei, é difícil fazer uma previsão. Os resultados são interessantes no sentido de que muitas empresas, de fato, pareceram ou quiseram parecer preocupadas com o problema nesse momento. Mas era um momento de, 3 meses atrás, 4 meses atrás, auge da pandemia, pegava muito mal mesmo patrocinar conteúdo que questionava consensos científicos bastante claros. Quando você entra na seara de posicionamentos políticos mais subjetivos, de questões em que os fatos importam um pouco menos do que os valores... Verdade alternativa. Pois é, aí começa a ficar difícil, né? Porque provavelmente empresas que vendem para sociedade inteira não querem se ver associados a um tipo de valor específico, sei lá, a agenda esquerdista, a agenda globalista, enfim, e todas as outras palavras da novilíngua da extrema-direita,
Às vezes eles não querem perder uma parte relevante da sociedade. Os tais 30% que sustentam o Bolsonaro é muita gente, é muito brasileiro. Então, assim, essas empresas estão prontas para perder esse público consumidor? Não sei. Elas podem fazer isso num ambiente de crise econômica avassaladora que a gente deve passar nos próximos anos por conta da pandemia? Não sei. Enfim. Gente, vamos encerrar o programa. Então, o Vitor está com a palavra e depois Puxa, a Tainá que encerra. pena. Que pena, né, Andréia? Muito bom, né, conversar com a Thay. Tá, então eu vou encerrar assim. Primeiro, com 3 perguntinhas bem simples, e não vou fazer nenhuma introdução em forma de tratado, nem em tese, mas que eu gostaria de saber, à luz da sua experiência com os fatos, como você vê hoje o papel das redes sociais no processo de informação? É a primeira pergunta. A segunda é de que, na verdade, toda essa produção de conteúdo e que foi apropriado, saiu do bem intencionado ou do sujeito e passou para as falsas notícias, ele é, na verdade, um produto, não sei, eu estou te perguntando se você acha que são conteúdos produzidos para lucro do sistema. E a terceira e última é uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer a você. Você acha que há vida fora do controle das novas tecnologias? Difícil. Essa última pergunta é muito difícil. Eu não sei. Eu passei a ter internet com, sei lá, 12, 13 anos de idade em casa. Ou seja, grande parte da minha vida, imensa parte da minha vida, foi com internet e, logicamente, o avanço das tecnologias inerentes à internet. Eu não conseguiria exercer minha profissão se não existisse ela. Possivelmente, grande parte das minhas amizades que hoje eu consigo manter por conta da pandemia dependem dos avanços tecnológicos inerentes. A gente está fazendo uma live, uma gravação que depende disso, cada um em sua casa. Será que a gente consegue viver sem isso hoje? Eu acho que a nossa sociedade se moldou em função da forma como a comunicação... Historicamente, né? Isso tem acontecido, mas isso acontece, a humanidade inteira ela é pautada na maneira como ela melhor se comunica ou pela falta de comunicação entre as sociedades. Então, me parece que é irreversível. Eu não acho que a gente consegue voltar ao estado natural, enfim, que esse resgate é necessário. Eu vejo como uma observação pessoal que muita gente hoje da minha idade, pessoas mais velhas, inclusive se voltam a questões, a questões espirituais, querem cultivar, querem ir para uma cidade do interior viver para ter mais qualidade de vida, estão mais próximas de causas ambientais e causas que, né, enfim, levam a gente para um ambiente de resgate da natureza, da qualidade de vida anterior ao processo de aceleração e de digitalização extrema da nossa vida. Pessoas que incentivam a desconectar, né? Por exemplo, desligue seu celular por 12 horas no mínimo por dia, enfim, políticas desse sentido. Mas eu não sei se elas são sustentáveis novamente a longo prazo, uma vez que provavelmente a gente vai depender da internet para conseguir se sustentar, para a gente conseguir manter nossos elos, enfim. Eu acho, é uma pergunta difícil, mas eu tendo a achar que somos cada vez mais dependentes da tecnologia, sim. E isso não é necessariamente mal. O que faz mal são os abusos, né? Ou seja, tudo que é excessivo, tudo que é autoritário, tudo que te obriga e que não te dá opção de estar desconectado em algum momento,
de você não poder usufruir a vida da melhor maneira que você quiser, ainda que a melhor maneira que você achar seja conectado 24 horas por dia, mas aí é a sua opção. Isso tudo que pesa a mão me parece ser ruim, né? Mas com relação sobre se o sistema lucra com desinformação, com notícias falsas notícias, creio que sim, né? A gente estava falando isso durante todo esse tempo. A gente acabou de falar sobre como, por exemplo, o Google tem ferramentas de monetização, o Facebook tem ferramentas de monetização, o YouTube tem uma ferramenta de monetização muito relevante sobre conteúdo. Então, da mesma maneira que ele incentiva a produção e ele tenta, de certa forma, remunerar o conteúdo para a sua veiculação, né? O YouTube faz muito isso. Ele não diz quem ele deve remunerar. Então, ele, de certa forma, coloca todos no mesmo nível. E quem faz o conteúdo não da melhor qualidade, mas que engaje mais, leva a bolada maior. E, por consequência, o YouTube acaba levando uma bolada proporcional a esse engajamento que esses produtores de conteúdo fazem. Então, sim, eles lucram efetivamente, assim, objetivamente, sim, essas plataformas lucram. E eu só vejo... E, novamente, eu acho que às vezes a gente confunde um pouco a informação jornalística, a técnica jornalística, com algo que está muito mais próximo da publicidade, da propaganda. E a gente sabe que a propaganda no Brasil ela é regulada, tem uma série de coisas, de regras que precisam ser adotadas. Eu não tenho como dizer, eu não sou publicitária, então não tenho como dizer isso de forma técnica, de modo com autoridade, mas a gente sabe que existe essa zona cinzenta também é bastante complicada e que alguma regulação deveria ser feita nesse sentido também. É isso, eu acho. Gente, muito obrigada. Eu acho que o debate foi muito legal. Provavelmente a gente vai chamar a Thaí outra vez. Eu fiz uma lista aqui de 11 perguntas, só fiz 3. O Vitor também está com uma folha extensa de observações aí. Então, eu queria agradecer muito a Tainá Nalon e ao Vitor Iorio por esse debate e pela inauguração, pedindo desculpas porque a ideia inicial seria transmissão ao vivo e alguma coisa aconteceu que eu não faço a mínima ideia do que seja, que não deu certo. Tá? Então, esse programa está sendo gravado, vai para o site e para o canal do YouTube, o canal da ADI no YouTube, e a gente vai depois espalhar os 4 ventos, o link para que outras pessoas possam interagir. E aí, quem sabe, já vira o gancho para a gente voltar para uma segunda rodada. Tá ok? Ótimo. Muito legal.